o principal objetivo do CMN? Deixa eu ver se vocês estão acordados ainda. Tem alguém acordado aí? O Marcos, professor, acho que... tem. O Marcos foi dormir, eu acho. Não, professor, tô aqui. Foi. Só firme e forte, hein? É isso aí. A Lunelli também. A Ana também, a Jaine. Nossa, vocês estão de parabéns, gente. Nossa, se eu encontrar com a Lia, com o Fernando, vou elogiar vocês, porque, gente do céu, hein? Parabéns, parabéns. É que quando a gente tem um foco, né, a gente faz, né? Eu acho que vai dar muito certo esse negócio de nós fazer essas aulas aqui, porque vai ajudar muito. Mas vamos trabalhar. Peraí, depois eu começo a falar e eu me empolgo. Onde que está aqui? Qual o principal objetivo? Alguém respondeu? Objetivo do CMN? Eu entendi. Formular as diretrizes e normas das políticas monetárias de crédito e cambial. Nossa Senhora! Para essa aí vai um elogio dobrado amanhã. Eu vou ter que achar o Fernando para falar aí, ó. Aquela moça respondeu certinho. Então, queridos, é isso aí, né? Não tem segredo, né? Ah, Cláudio, mas é muito complexo. Não. A partir do momento que você escreve, né? O objetivo, na verdade, do CMN, ele é o órgão máximo, ele que manda. Então, qual que é o objetivo de quem manda? É criar regras, basicamente isso. Então, assim, você pode... ela leu ali, formular diretrizes, né? Mas pode colocar formular diretrizes, pode colocar criar normas, tá tudo certo, tem várias palavras. Se eu não me engano, eu escrevi um monte de palavra-chave para vocês lá no dia do treinamento. Então, usa aquelas palavras-chave, então, ó, criar regras, normas, diretrizes, né? Sobre o quê? Sobre o sistema financeiro, né? Sobre as políticas monetárias. Inclusive, a gente falou antes, né? Quais são as políticas monetárias? Open market, redesconto, compulsório, certo? Então, política monetária, né? Sobre as políticas de crédito, certo? Se vai ter dinheiro, não vai ter, sobre o câmbio, tudo isso, né? Para estabilidade do país, estabilidade e desenvolvimento, pode pôr assim também, já ficou longo demais, né? Do país, tá? Mas daqui você extrai alguma coisa. Então, criar regras, na verdade, para que o país se desenvolva. Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa ali, que eu ouvi um barulhinho, né? Vamos lá. É só lembrar da esposa que cria as regras. É boa, hein, Mike? Gostou, né? Tu tá que nem eu, pelo jeito. Tá lascado. Eu tive que ir no mercado hoje, porque amanhã ela chega de viagem, e se ela chegar e a geladeira estiver vazia e a casa estiver suja, eu apanho. Então, é mais ou menos assim. O CMN é a esposa que cria as regras aí para os maridos, né? Vamos lá, então. Vocês dão risada de mim, né? Mas é isso aí. Não lava a louça para ver, Mike. Número 2. Quem são os 4 órgãos fiscalizadores que executam o que o CMN manda? Mercado de moeda, de crédito, de câmbio e capitais? Quase isso. Bacen, CPM, SUSEP, Previc? Isso, exatamente. Quem respondeu antes ali, eu não estou olhando os nomes, desculpa, mas quem respondeu, o que você respondeu antes, só para te dar um retorno, foi a Lunelli que falou? Isso. Tá, Lunelli, o que você falou são os mercados que ele regulamenta. Isso a gente escreveu aqui no objetivo. Que foi moeda, crédito e câmbio. Moeda é monetário, né? Crédito e câmbio. Esses são os mercados. Tá? A pergunta é 4 órgãos fiscalizadores. Quando a gente fala de órgãos, então é uma entidade, é tipo assim, Banco Central, então ali que o Juliano, acho que foi o Juliano que respondeu, né? Bacen, CVM, SUSEP e Previc. Esses são os 4
os 4 ajudantes principais do CMN, tá? Então, esses 4 vocês gravam. Aí, claro, né? Eu acho que mais para frente eu vou pedir aqui atribuições deles. Ó. Lá embaixo eu vou pedir as atribuições deles, tá? Além de saber os nomes, saber o que eles fazem. Mas aqui eu coloquei, lá no treinamento, eu coloquei palavras-chave do que eles fazem, ficou muito bom aquilo lá. Acho que se vocês pegarem e fizer uma mesclagem aí, vai ficar boa. Porque o bom é lembrar as palavras-chave, porque o Bacen mexe com moeda, crédito e câmbio. CVM fiscaliza mercado de capitais. A SUSEP Seguros e a Previc Previdência Fechada, né? Cada uma fiscaliza uma área, não é que todos fiscalizam a mesma coisa. Então, é bom saber isso também. Número 3. Quais os 4 papéis da Ambima? Vamos ver que... Eu, inclusive, fiz uma brincadeira aqui, né? Eu fiz usei uma palavra aqui no treinamento. Vamos ver se alguém vai lembrar da palavra, né? A Carmen já lembrou. Carmen Victoria, que nome bonito, parece nome de rainha, né? Carmen Victoria. Isso aí, a Carmen já lembrou. Areia, exatamente, né? E teve mais gente que escreveu aqui, ó. A Larissa, representar e autorregular. Pronto, já 2 já deu, mas são 4, tá? São 4 papéis, tá? Areia, por quê? Então, vamos lembrar da brincadeira, né? Areia é o AD, o primeiro A, né? É de Ambima, né? Daí tem o R de representar, aí tem o E de educar, né? Aí tem o I de informar, e o outro A é de autorregular, porque ele regula as próprias instituições, né? Autorregular, acho que é com 2 R, tá bom? Então é isso. Ambima é representar, educar, informar e autorregular, tá bom? Muito bem, parabéns. Ó, que bom, alguém lembrou alguma coisa, né? O Maico lembrou da metade, o William as 4, o Marcos também lembrou 3, a Carmen lembrou da palavra, que bom, né? O Lucas também falou areia. É isso aí faz lembrar. Número 4. 4. Quais os integrantes... Ó, essa aqui, nossa, é muito fácil, né? Essa aqui ainda cai, gente, ainda cai essa questão. Tem que torcer para cair, né? Esse módulo aqui é muito fácil, na verdade, só que cuidado com essa história de muito fácil. Eu já falei lá no treinamento, né? A gente vai nessa de muito fácil e, ó, pá! Quais são os 3 integrantes do CMN? Pode procurar aí. Opa, saiu aí. Isso aí. Juliano, Michael e Tatiane. É isso aí, meninos. Muito bem. Os integrantes, então, ministro do Planejamento, da Fazenda e presidente do Bacen. Exatamente, tá? Então, não é os diretores do Bacen, é só o presidente do Bacen e 2 ministros, tá? Então, 2 ministros e o presidente do Bacen compõem o CMN. Eles que mandam em toda a política monetária aqui no Brasil. Cite exemplos de operadores do sistema financeiro. Então, o Sistema Financeiro Nacional é composto por todos esses órgãos aí que vocês falaram. Bacen, CVM, SUSEP, Previc, os conselhos, que são os órgãos normativos aí da SUSEP e da Previc, e também tem os bancos, as agências bancárias, as cooperativas, tudo que vocês fazem, que são os operadores, né? As bolsas e tal. Então, cite exemplos de operadores, porque o sistema financeiro trabalha com intermediação financeira, né? Entre quem tem dinheiro e quem não tem. Então, escrevam aí, qual que é os operadores? Quais são os operadores? Lá na apostila tem vários, né? Tem operador para seguro, tem operador para mercado de capitais, tem operador para mercado de moeda e câmbio, tem operador para previdência privada. Tem bastante operador lá, hein?
Lembraram de algum? Inclusive, tem um que trabalha, né? O operador, muitos operadores desses são parceiros de vocês na Sicredi. São parceiros de vocês. Eu vou colocando aqui, tá? Então, primeiro, seguradoras. Seguradoras são ICATU. Seguradora são operadoras do sistema, tá? Os bancos, né? Os bancos são operadores. As cooperativas de crédito, né? Os bancos cooperativos são operadores do sistema. Então, esses são todos, vamos dizer assim, o chão de fábrica, o pessoal que... Administradoras de consórcios, né? Vocês têm administrador de consórcio. Quem que é administrador de consórcio de vocês, hein? Falando nisso, agora que eu ia colocar um exemplo, mas eu quero colocar de vocês. É a própria Sicredi? O Banco Sicredi? Vocês sabem? Eu não, sinceramente, não sei. É a própria, né? Mas o nome Larissa, o nome é... Administradora de consórcio do Sicredi mesmo, professor. Tá bom, então isso é que eu queria saber. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui Sicredi, né? Isso aí. Eu imaginei que era própria, né? Porque não faz sentido aqui ter um produto que é fácil de administrar, então não faz sentido ter um parceiro externo, né? Entidades de previdência também são operadores, né? Entidades de previdência, tanto fechada como aberta, né? Acho que aqui entidade de previdência, eu coloquei segurador e ICATU, tá certo? Tá, né? Acho que aqui na previdência também é ICATU, né? Se eu colocar alguma coisa errada, vocês me corrigem, tá? Mas eu acho que sim, né? Segurador é ICATU e não é só ICATU, eu sei que vocês têm outras parcerias, né? Mas eu só estou colocando o exemplo só para facilitar o entendimento, né? Que mais? Fundos de investimentos, né? Fundos de investimentos também pode ser não, fundos de investimento não. Eu queria falar que são as corretoras de valores mobiliários também, né? Vocês, inclusive, têm a de vocês. Então, já coloquei alguns aqui, depois vocês olhem mais exemplos lá. Na apostila tem bastante exemplos. Número 6. Onde são custodiados os títulos públicos e privados? Né? Primeiro que custódia significa guardar, né? Então, os títulos são guardados em algum lugar, né? Os públicos, quais são os títulos públicos? Emitidos pelo governo. Eles são guardados aonde? Custodiados no sistema. Aê, Matheus Botega, garoto bom. Custodiado no sistema Selic, tá? Não é a taxa Selic, não tem nada a ver. É sistema especial de liquidação e custódia, ó. O nome já diz tudo, tá? Então, títulos públicos. E os privados na B3, né? Privados são emitidos por instituições financeiras e empresas não financeiras. Ou seja, quem não é governo. Custodiados na B3, tá? A B3 é na bolsa. Acho que ficou legal esse resumão aqui, então depois vocês, né? Custódia significa guardar, né? Beleza? Público, privado, maravilha. Agora vamos para número 7. Quem são considerados investidor profissional? Investidor profissional. Quem são considerados investidor profissional? Também pode cair muito essa pergunta aí. Quem são investidores profissionais? Vou ficar de olho aqui que eu vi que vocês estão participando bastante. Nós temos o profissional e qualificado, né? E o não residente. Profissional. Quem pode ser profissional? Tem vários.
São investidores grandes. São empresas grandes. Né? Opa! Isso, a Larissa falou, ó. Instituições superior a 10 milhões. Instituições financeiras. A Carmen falou, e a Larissa, a questão dos 10 milhões, né? PF ou PJ, qualquer empresa ou qualquer pessoa que tenha mais de 10 milhões investidos no mercado financeiro e ateste por escrito essa condição. Quem possui certificação, acho que foi a Larissa que falou, financeira, para administrar carteiras. Né? Geralmente tem lá CGA, né? São CFI, CFA, que são certificações internacionais e que servem para administração de carteira. Fundos de investimentos. Isso, Michael, investimentos, exatamente, fundos de investimento. Tem mais uma, que tem que colocar aqui, ó, entidades de previdência, também são. Previdência, o Michael está falando. Entidade de previdência, pode ser tanto fechada e aberta, né? Que são as EAPC, FPC e tal. Então, isso são investidores profissionais. 1, 2, 3, 4, 5, né? Exatamente. Esses são investidores profissionais. Só para exercitar, vou colocar os qualificados aqui, que não está pedindo, tá? Qualificado. Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica que tenha mais de 1 milhão investidos no mercado financeiro e ateste por escrito essa condição, certo? E todos os profissionais, tá? Então, além disso, o qualificado muda um pouco. O qualificado é menos dinheiro e todos os profissionais também são, claro, qualificados. Mas faz muito sentido um profissional necessitar dessa condição de qualificado, porque o profissional ele já tem acesso a mercados muito melhores, muito maiores, a taxas melhores também, então não faz sentido, mas é só para não ficar dúvida. Agora, as 3 últimas, elas são bem importantes, porque volta a trabalhar aquilo que a gente falou lá no começo, sobre as... Lembra quando eu pedi dos objetivos do CMN? Agora eu quero saber o que ele faz. Bacen e a CVM também. Eu quero saber quais as atribuições. Então, eu fiz um quadro, resumo, para cada um, deve ter lá umas 10 atribuições. Inclusive, tem um exercício, né, comparando o Bacen com a CVM, com o CMN. Eu quero saber o que o CMN faz. No mínimo, 3 atribuições. Eu coloquei uma delas, que é importante, definir a meta da inflação, certo? Que a gente confunde, às vezes, com a meta da Selic, que isso é função do Copom, não tem nada a ver com o CMN. Segundo, também é importante, disciplinar a concessão, isso, Carmen, a concessão do crédito, exatamente. Eu vou dar uma resumida aqui, Carmen, mas não tem problema, eu vi que você escreveu aí. E a terceira? Tem várias aí que dá para pôr, né? Eu só pedi 3, tá? Mas se acostume a reescrever todas elas, para você a cabeça ir ajudando. Eu coloquei aqui fixar, né? Porque é uma palavra também que se remete a normativo, né? Órgão normativo. As normas cambiais. Fixar normas cambiais, tá? Vou tirar esse as aqui. Fixar normas cambiais, definir meta da inflação e disciplinar a concessão do crédito. Olha só, já tem 3 aqui, coisas fáceis de lembrar, né? Conseguiram lembrar de mais alguma ou copiar? Alguém conseguiu falar mais? Deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma. O Marcos fez uma observação interessante ali, ó. Zelar, disciplinar e coordenar, ó. Ele fez um resumo bem legal, ó. Isso que eu gosto, ó. Zelar, disciplinar e coordenar. Ele usou 3 palavras-chave para o CMN. Zelar, disciplinar e coordenar o quê?
o mercado de moeda, crédito e câmbio, né? Você pode, os mercados de atuação, tá? Quais são os mercados de atuação? Moeda, crédito e câmbio, que é onde ele atua. Questão da política monetária e tal. Então, ele, acho que com essas 3 palavras, o Marcos matou umas 3 atribuições, né, Marcos? Porque se fosse escrever as 3, daria muito mais. Não precisa, dá para juntar elas. Eu fiz isso também lá no começo da aula, quando eu falei dos objetivos do código de distribuição. Lembra? Tinha 6, eu reduzi para 3. Então, essa sacada dá para fazer aqui também. Agora, vamos para as atribuições do Bacen. CID 3 também, né? Eu pedi 3, mas tem lá umas 10, 9. Então, atribuições do Bacen. O que vocês colocaram? O que vocês... Busca lá, tá bem pertinho aí na apostila lá. Definir. O Bacen tem uma coisa muito importante que ele faz, né? Que a gente confunde e que é bom vocês colocarem, né? Deixa eu ver quem vai ser o primeiro aqui. Ah, o Daniel colocou, ó, emitir, autorizar e receber. O Daniel, não. Ah, é o Daniel. O Daniel, depois a Carmen também. Isso, Daniel. Vamos aproveitar aqui que o Daniel escreveu, ó. Emitir, autorizar e receber, né? Então, ele faz várias coisas, ó. Emitir, você pode colocar moeda, né? Autorizar abertura de banco, né? Abertura de bancos ou instituições financeiras e receber, por exemplo, compulsórios, né? Você mata em uma também, você mata várias, né? A Carmen, eu vi que a Carmen também escreveu a mesma coisa, ela escreveu 3 palavras-chave: emitir, autorizar e receber. É diferente do CMN, porque aqui ele executa, o CMN não executa nada, ele só manda fazer, é órgão normativo, né? O Marcos também escreveu, ó, efetuar o controle do crédito, número 2, né? Ele quase igual o CMN, ó. O CMN, ó, tá aqui, ó. O CMN disciplina o crédito. Disciplina, quer dizer, ele diz assim, ele fala assim, olha, agora pode financiar carro em até 72 meses. É uma disciplina. Agora, quem efetua o controle do crédito, tipo assim, se vai ter recurso, não vai ter recurso, é o Banco Central. Então, essa é a diferença. É muito parecido, mas um manda e o outro faz. A Carmen também escreveu, emitir papel moeda, né? É uma função, tá? É uma função que está escrito ali em cima. Eu fiz um resumo ali, ó, emitir moeda, né? Eu iria colocar aqui, ó, mais uma, tá? Uma que é muito importante. Definir a taxa Selic, né? A meta da taxa Selic. A meta da Selic. Quem faz isso é o Copom. Mas o Copom é uma diretoria dentro do Banco Central, né? Então, é uma parte do Banco Central. Então, dizer que o Banco Central que define está correto também. Outra coisa que o Banco Central faz muito é executar as políticas monetárias. Nós falamos que o CMN, ele cria diretrizes da política, né? Mas aí quem que executa? É o Banco Central. E um outro detalhezinho também, outro eu já falei, receber os compulsórios, a gente colocou lá em cima. Olha, com esse resumo que o Daniel ajudou nós a fazer aqui, ó, igual que o Marcos falou antes, ó, a gente conseguiu resumir, acho que de 9 para 5, né? Olha só, porque o número 1 aqui, a gente colocou 3 aqui, ó, né? E daria para reduzir até um pouco mais, né? Então, assim, usando esse artifício aqui, fica bem mais legal. Não fica muito comprido. E a número 10, agora nós vamos para CVM. Então, me ajudem aí. Agora vocês já pegaram a manha, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem vai ser o primeiro. CVM, um pouquinho para baixo ali na apostila, né? Regular e fiscalizar. Ó, a Carmen está lembrando uma palavra-chave importante, é fiscalizar o mercado de capitais. Então, quando falar em CVM, lembra de valor mobiliário, lembra de bolsa, lembra de ações, lembra de mercado de capitais. Então, ele fiscaliza. O Bacen também fiscaliza, mas o Bacen fiscaliza moeda, crédito e câmbio, tá?
Eu não estou repetindo o que eu já escrevi lá no treinamento, porque senão não faz sentido, né, pessoal? Eu estou buscando aqui a gente ir para uma linha um pouco diferente, resolvendo a questão, tá? Se eu ficar repetindo, daí não vai combinar. Até porque vocês já têm isso descrito lá na apostila, né? Na apostila gravada. Nessa aqui, né, no caso. Outra atitude além de fiscalizar o mercado de capitais, ela regulamenta a lei das sociedades anônimas, que é a lei das SAs. Isso aí. O Marx colocou, o Juliano colocou, promove... essa é boa, né? Promove a expansão do mercado de bolsa de valores, do mercado de ações também, né? Pode colocar, expansão do mercado de ações, exatamente, essa é boa. E o Marcos aqui e o Daniel, né, colocaram as palavras-chave ali, ó, disciplinar, fiscalizar, desenvolver o mercado de valores mobiliários, exatamente, né? Regulamentar, promover e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, exatamente, né? Fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários. Acho que nós já escrevemos isso lá no número 1, né? Mais ou menos a mesma coisa, né? Fiscalizar, aqui pode ser desenvolver, vou dar uma adaptada aqui, tá, Daniel? E fiscalizar, né? Fiscalizar já foi, né? Disciplinar o mercado de capitais, o mercado de ações, valores mobiliários, é tudo a mesma coisa, né? Ações, expandir o mercado de ações, tá? Muito bem. Então, já deu os 3 aqui. Do 3 já virou 6, na verdade, porque eu dei uma juntada também, né? Isso já ajuda. Deixa eu salvar. Agora, vamos para... Beleza? Tá? Estamos bem, né? Opa, tem que voltar para trás. Porque voltar para frente não dá. Então, vamos voltar para trás. Pré-simulado, vamos lá. Questão número 1. De acordo com o Código de Regulação e Melhores Práticas de Certificação Continuada, as certificações exigidas para o desempenho das atividades elegíveis, capítulo 8, artigo 22, são obrigatórias para todos os profissionais que... Então, a pergunta de acordo com esse código, para quem que é obrigatório fazer a CPA 20, CPA 10 ou CEA? Essa é a pergunta. A questão pessoal, ó, lembra que na prova caem códigos, né, da Anbima. E aqui, ó, no módulo 1, cai esse código de regulação e melhores práticas de certificação continuada. No módulo 2, cai o de distribuição. No módulo 5, cai o de administração. São códigos diferentes porque os produtos são diferentes, só isso. Mas a ideia é cumprir com a função aí da Anbima, né, que é fazer aí a qualificação profissional nossa, né, dos profissionais. Então, vamos lá, ó. A pergunta é, quem que tem que fazer CPA 10, CPA 20? Vocês sabem? Eu estou perguntando sério, porque a resposta é justamente o que gera dúvida, às vezes, na prova, tá? Então, a gente pensa que quem precisa fazer CPA, certificação financeira, é quem tem um cargo de gerente, ou quem assume uma carteira de gerente, tá? Não tem nada a ver com o cargo, especificamente. Por mais que, claro, quem assume um cargo de gerente, ele vai fazer aquilo que eu vou falar. Mas não é isso que determina. O que determina é o que o Juliano falou, né? Para quem é obrigatório? Para quem comercializa produtos de investimentos, tá? Então, não precisa ser necessariamente um gerente. Se ele trabalha lá no administrativo e ele comercializa, ele tem que ter CPA. Aquele cliente oculto, lembra que o Dudu estava comentando aquele dia, né? Chegou o cliente oculto e perguntou, o que você está fazendo? Eu estou fazendo aqui uma aplicação para né? Mas você tem CPA? Não tenho, mas estou fazendo, estou estudando com o Cláudio, né? Lascou para todo mundo. Então, quem precisa de certificações financeiras?
quem comercializa produtos de investimentos independentemente do cargo. Certo? Então, a letra A, vamos lá. Realizam a distribuição de produtos de investimentos. Aqui o Daniel colocou quem comercializa, né? E distribui. Eu vou colocar porque eles usam muito essa palavra. É a mesma coisa. Quem oferta, quem comercializa, quem distribui. Então, número 1. A letra A, né? Realiza a distribuição de produtos de investimento ou a gestão de recursos de terceiros, independentemente do cargo que ocupem na instituição, e aí serve CPA 10, CPA 20 ou CEA. Então, essa é a certa. Agora, vamos ver as pegadinhas das outras. Quer ver? Ó? Letra B. Exerce um cargo de gerente ou diretor dentro da instituição. Errada, porque o cargo não é condição obrigatória para a certificação. Apesar, como eu falei, que é lógico, né? Um gerente, ele provavelmente vai fazer essa oferta, então ele tem que ter, né? É lógico, está inerente ao cargo, né? A função dele, né? Mas é só uma questão aqui de linguística, né? De entendimento, de interpretação de texto. Letra C. Seja o gerente da unidade. Mesma coisa, errada pelo mesmo motivo, né? O fato de ser gerente, né? O gerente da agência aqui da nossa Maripá é o Moura, né? O Moura, ele é gerente da agência toda, né? O fato dele ser gerente não necessariamente obriga ele a ter uma certificação, mas é claro que o Moura faz, né, o trabalho de venda de produtos de investimentos. E a letra D, realiza a distribuição de produtos de investimentos ou a gestão, está muito parecido com a letra A, hein? Muito parecido, vamos ver a pegadinha, deixa eu tirar da frente aqui. Apenas em cargos gerenciais. Então, é errada pelo mesmo motivo, né? Na instituição. Apenas em cargos gerenciais, não, né? Em qualquer cargo, não apenas em cargos gerenciais. Distribuiu, como eu disse, está lá no administrativo, distribuindo, está no caixa, ele tem que ter, senão ele tem que passar para quem tem a certificação. Número 2, assinale a alternativa correta. O CMN, então vamos lá, vamos por partes, né? Deixa eu colocar aqui a minha tabelinha, meu comentário. Letra A, o CMN executa as orientações do Bacen. Olha só, não é isso, tá? O CMN não executa nada, apenas manda, né? Lembra das nossas esposas, né? Alguém comentou antes aí? Então, o CMN só manda, não executa nada. Ele é um órgão normativo. A gente chama normativo porque ele só manda, tá bom? Só cria regras, leis, como antes a Carmen falou. Letra B. O Banco Central é responsável por autorizar o funcionamento de instituições financeiras e exerce fiscalização sobre elas. Exatamente, essa está certa. É ele que fiscaliza, né? Não é a CVM. A CVM fiscaliza a parte de investimentos, tá? Está dentro dos bancos, mas é uma partezinha do banco. Quem autoriza a funcionar é o Banco Central. Uma cooperativa nova, que é abrir uma cooperativa, montar uma cooperativa, tem que pedir para o Banco Central. Inclusive, essa semana, eu vi uma postagem do presidente nosso, né, o Fernando, postando o conselho, né? Mas o conselho foi aprovado lá na Assembleia, que foi realizada mês passado, né? Faz vários dias. Mas por que só agora foi oficializado e divulgado? Porque tinha que passar pelos trâmites do Banco Central. Para ser conselheiro, precisa passar também pelo crivo do Banco Central, né? Então, vejam que o Banco Central tem um poder bastante fiscalizador em cima das instituições financeiras, o que está correto, né? Letra C. O Bacen tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Eu digo que essa aqui está errada, mas eu quero ouvir de vocês por que ela está errada. Eu quero ver quem me diz por que ela está errada. Porque se você ler rápido, passa batido. Não passa? Deve ter alguém aí que está assistindo, que deve estar pensando assim, mas Cláudia, ela está certa? Né? Você não ficou em dúvida entre a A e a C? Por que a C está errada? Diga para mim.
Larissa, formula política. Tatiane, o Bacen não formula, ó. Exatamente, ó, a Tati falou bem, ó, o Bacen, a Larissa também. O Bacen não formula política. Ele apenas executa. Então, a palavra que teria que estar aqui era executa, que nem está ali no número, na B, né? Exerce, executa, faz alguma coisa prática. E a letra D, o Bacen é uma autarquia responsável por fiscalizar o mercado de títulos e valores mobiliários. Está errada? Por quê? Quem que faz isso? Quem fiscaliza valor mobiliário? Né? Quem fiscaliza? Por quê? Quem fiscaliza valores mobiliários é a CVM. Eu estou achando que vocês estão achando muito fácil agora, né? Ainda bem que eu deixei o mais fácil para o final, viu? Falei, estou vendo que vocês estão... É que também vocês foram pegando o time, né? Agora vocês ficaram craque, né? Mas o módulo 1, ele é assim mesmo, tá? Não é... O módulo 1 não é o bicho, não. Ok? Tem que ficar esperto, né? Vocês viram que essa aqui é uma perguntinha que dá para... Não tem pressa na prova, pelo amor de Deus. Vocês têm 2h30 para responder a prova. Né? 2h30 é muito tempo, gente. Então, em 1h30 dá para fazer as 60 questões de boa e ainda sobra tempo para conferir. Então, não tenha pressa, certo? Não sei por que tem gente que não vai nem no banheiro e quer terminar logo para ir embora. Mas tu estudou 3 meses, 6 meses, 15 dias para ir lá fazer a prova para ter pressa? Sabe por que eu estou falando da pressa? Porque a pressa faz você ler uma questão que nem essa aí da alternativa C, da 2, e você marcar errado. Por quê? Porque quando você lê com pressa, não presta atenção. Está faltando foco e atenção. O foco e atenção é importante na prova, tá? Para a interpretação de texto e também para não desviar a atenção, tá? Então, vamos lá. Número 3. Assinale a alternativa que possui somente operadores, tá? Nas questões abertas, vocês falaram um monte de operadores. Agora, eu fiz o contrário, né? Fiz uma pergunta aqui. Então, letra A. Bancos múltiplos de investimento e entidades de previdência. Essa tá certa. São todos operadores, né? Bacen, bolsa de ações, mercadoria, tá errada, né? Porque Bacen é órgão fiscalizador, ou supervisor, como queira, mesma coisa, né? Supervisor, tem vários nomes aí que são análogos. Mesma coisa na C, errada, né? Porque CVM também é órgão fiscalizador ou supervisor, né? CVM. E a letra D, CMN, mesma coisa, né? Errada, porque o CMN é órgão normativo, tá? Então, normativo e fiscalizador não é operador, tá bom? Para ser operador, não pode ser normativo e nem supervisor. Então, fechou. Resposta certa, letra A de acertei. 4. As penalidades previstas para instituições que descumprirem as regras do Código ANBIMA de regulação e melhores práticas para o programa de certificação continuada. Na apostila tem lá, os 4. Tem 4 penas para a instituição participante da ANBIMA que não cumprir com as regras. E uma delas é essa que eu acabei de falar do cliente oculto, né? A ANBIMA está fazendo esse trabalho para ver se vocês têm ou não têm pessoas atuando na distribuição de produtos de investimentos sem a devida certificação. Estão fazendo com todas as instituições, tá? Essa é uma delas. Então, qual que é a punição? Quais são as punições? Alguém lembra? Alguém pesquisou já? Quais são? Letra A, advertência privada, proibição temporária do uso do... Vamos escrever as 4, depois vamos ver o que se encaixa? Quais são as 4 punições? Está ali na apostila, um pouco para trás aqui dos pré-simulados. É só voltar um pouquinho. Advertência.
Vou colocar até em números aqui, ó. Acharam? Não acharam? Número 2. Advertência, multa. O Lucas já respondeu que é a letra C, ele já foi direto ao ponto. E número 4. Advertência pública, galera, não é privada, tá? Multa de 100 vezes o valor da mensalidade. Proibição do uso do selo. E 4, desligamento. Né? Essas são as 4. Então, a certa está faltando, né? A questão do... Está faltando a proibição do uso do selo, tá? Desculpa, pessoal, eu fui olhar ali, o Lucas colocou letra C, eu fui na letra C, acabei até marcando aqui e olhei, não, a letra C está faltando a proibição do uso do selo. Voltando no que o Marcos falou, que é importante, proibição temporária do uso do selo. Por que temporária, Marcos? Tá certo, porque ele ainda tem a chance de ser, vamos dizer assim, de se salvar. Então, proíbe temporariamente. Se a instituição se enquadrar, ela volta a usar o selo e volta a fazer parte da ANBIMA. Se ela não se enquadrar, aí é desligado, entendeu? Então, é temporária por isso, porque ele ainda pode se salvar. Agora, depois que desligou, daí não salva mais, entendeu? E a letra D está errada, porque não é multa de 50 vezes, e sim 100 vezes, né? Como a gente já falou lá em cima, tá? Desculpa a bagunça aí, né? Agora ficou bem melhor, né? Muito bem. Então, eu não estou conseguindo apagar aqui, então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó, eu vou riscar aqui, essa aqui está errada, tá? E eu vou deixar grifado a letra B, que é a mais completona aqui, tá bom? Agora deu, né? Então, essas outras estão todas erradas. A letra A, né, está errada também. E a letra D também está errada. Mas, pelo comentário aqui, vocês já vão ver o que é certo e o que é errado. Então, aqui tem 2 comentários. Um eu coloquei para cá e outro coloquei para cá. E agora, a última, diz assim, ó. O Conselho Monetário Nacional é um órgão do Sistema Financeiro Nacional e tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico do país. As pessoas que compõem esse conselho são... Bem, a gente já respondeu também nas abertas, né? Coloquei de novo aqui, mas é presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, né? Não é mais economia, e o ministro do planejamento, que agora é ministra, né, neste momento, né, porque esses ministros podem mudar, né? Então, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda e do Planejamento. Pronto. Vou salvar aqui. Muito bem.